Nós damos boas-vindas a todos que estão aqui na Casa de Jeová para mais uma reunião. Também estendemos as boas-vindas àqueles que estão conectados pela internet. Todos são muito bem-vindos aqui. Para iniciar a nossa reunião de uma forma bem alegre, vamos dar louvor a Jeová cantando um cântico. O cântico é de número 13, com o tema Cristo é o nosso Senhor. Logo após o cântico, nosso irmão José Carlos Santos fará a oração inicial para nós. Agradecemos nosso irmão José por nos representar em oração. Obrigado pelas palavras sinceras, irmão José. Acesse, por favor, a sua apostila, modo eletrônico ou físico, para que a gente possa ver um resumo do que teremos em nossa reunião. Nossa reunião hoje tem como base Salmo 69. E por meio dessa base bíblica, vamos entender acontecimentos da vida de Jesus que foram preditos. Por exemplo, o tratamento que deram a Jesus ou o zelo que ele demonstrou a respeito da casa de Jeová. E o que é mais importante, vamos também entender por que Jeová incluiu essas profecias em sua palavra ou nas escrituras hebraicas. Teremos também um discurso de necessidades locais, onde vamos ouvir a resposta a uma pergunta muito interessante. Por que dar algo a Jeová? Também teremos uma consideração especial sobre como ter, notem, uma boa adoração familiar. Com ao menos 5 pontos que vão nos ajudar com aspectos em nossa adoração a Jeová, que é tão importante. Mas vamos então iniciar a nossa reunião com Tesouros da Palavra de Deus, a primeira parte com o tema Acontecimentos da vida de Jesus foram preditos no Salmo 69. E quem fará para nós esse discurso é nosso irmão Daniel Benfica. Sempre que vemos relato sobre a vida, a história de Jesus, emocionantes e comoventes, né? Nos emocionamos com cada relato que se passa. E nós emocionamos mais ainda quando nós vemos que profecias se cumprem nesses relatos que se passaram com Jesus. Porque as profecias nos traz provas claras de que Jesus é realmente o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Em um desses relatos, nós podemos ver essa profecia no livro de Salmos 69:4, que eu convido à leitura. Salmo 69:4 diz: Os que me odeiam sem motivo são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os que querem me matar, meus traiçoeiros inimigos, tornaram-se muitos. Fui forçado a devolver o que eu não havia roubado. Bom, esse salmo, o livro de Salmos, ele finalizou a escrita dele em 460 a.C. Provavelmente, o capítulo 69, ele devia ter mais ou menos 800 anos ali antes de Cristo, né? Então, o livro já trouxe o que estaria acontecendo com Jesus Cristo. E nós podemos ver o confronto desse relato no livro de João, capítulo 15, 24, 25, né? Onde Jesus ele passa a dizer: se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecado. Mas agora eles me viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu que se cumprisse as palavras escritas na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Por que podemos dizer assim, que está escrito, odiaram-me sem motivo? Vamos ver a trajetória e a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ensinou as pessoas. Tinha motivo para ser odiado? Não tinha motivo para ser odiado. Ele curou doentes. Era motivo para ser odiado? Não, não era motivo para ser odiado. Alimentou famintos. Tirou as pessoas de uma escuridão. Mas por que odiaram-me sem motivo? A palavra odiaram-me sem motivo, ela não se refere a todas as pessoas, mas assim um grupo seleto de pessoas, ou seja, eram os sacerdotes daquela época. E qual que era o motivo que eles odiaram a Jesus? Eles odiaram a Jesus simplesmente pelo fato de que eles tinham contra Jesus a posição que Jesus estava apresentando. Eles achavam que isso ia atrapalhar os negócios deles, né? Então, por isso, eles odiaram a Jesus. E um dos relatos que mostra por que eles odiaram a Jesus é a próxima profecia que nós vamos ver. A próxima profecia, ela está no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 9. Vamos conferir? O zelo pela tua casa me consome. Os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim.
O zelo pela tua casa, mostrando que Jesus tinha grande zelo pela casa de Jeová, a casa de adoração de Jeová. Como ele demonstrou isso? Vamos lá na frente? Agora é João, capítulo 2, versículo do 13 ao 17. Bom, o que acontece aqui? Jesus estava subindo a Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Quando ele chegou no templo, com que ele se deparou? Ele se deparou com os que vendiam bois, vendiam as ovelhas, para quê? Para que ser sacrificado. O templo virou um lugar de comércio, não um lugar de adoração. Tinha mais comerciante do que adoradores. E isso, com certeza, deixou Jesus muito mal. Jesus que resolver aquela situação. O que Jesus fez? Com as suas mãos, ele fez um chicote de cordas. E aí ele expulsou todos aqueles cambistas, todos aqueles vendedores que estavam na porta do templo. Isso foi muito perigoso o que Jesus fez, porque o que estava por trás de tudo isso? Novamente, aqueles que odiavam Jesus sem motivo. Eram os sacerdotes. Tinha também autoridades por trás disso, porque envolviam muito dinheiro, né? E aí, mas Jesus fez isso. E aquele relato que Jesus, aquela reação de Jesus, ela chamou a atenção dos seus discípulos. E aqui no livro de João, o versículo 17 diz assim, ó: seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Né? Mostrando o grande zelo que Jesus tinha pela casa de adoração de seu Pai. Né? Então, aqueles que odiavam Jesus sem motivo, eles fizeram tramas. Eles pegaram testemunhas falsas, eles pagaram para poder encurralar Jesus, e aí conseguiram pegar Jesus, né? Sem motivo. E aí o que eles queriam? Eles queriam matar Jesus. E não foi a única vez que eles tentaram matar Jesus. Outras vezes eles tentaram também matar Jesus. Só que dessas vezes eles haviam conseguido, né? Aí o relato agora de Salmos, capítulo 69, 20 e 21, já mostra o que estava acontecendo com Jesus naquela hora agoniante. Vamos ver? A desonra me quebrantou o coração, e a ferida é incurável. Esperei por compaixão, mas não havia nenhuma. Por consoladores, mas não encontrei nenhum. Como alimento, deram-me veneno, e para matar a minha sede, ofereceram-me vinagre para beber. Realmente, são momentos angustiantes o que aconteceram com Jesus Cristo. Esse foi escrito no livro de Salmos, uma profecia do que se aconteceu há mais de 800 anos depois. Jesus Cristo foi capturado. Mas antes de ser capturado, Jesus Cristo ele já estava com muita atenção. Ele fazia umas orações tão fervorosas para seu Pai, que ele suava sangue. O estado emocional de Jesus estava totalmente abalado. Né? Mesmo quando ele foi preso, o estrago que estava por dentro de Jesus, o que ele estava sentindo, a aflição que ele estava sentindo, ainda estava o corroendo. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 34, fala que deram vinho misturado com fel para ele beber. Quando Jesus provou, ele não quis tomar. Isso era para minimizar o sofrimento que ele estava sentindo. Lucas, capítulo 22, 44, fala que ele ficou, antes de ser pego, ele ficou tão angustiado que ele orou que seu suor se tornou como gotas de sangue. O livro de João, capítulo 19, versículo 34, fala que um dos soldados furou o lado da lança e imediatamente saiu sangue e água. Para a gente entender esse ponto, o que deve ter acontecido foi o coração de Jesus ter se rompido para poder sair sangue e água naquele momento. Jesus estava numa situação tão angustiante naquele momento que o coração é um músculo, né? E essa angústia fez com que o coração dele se rompeu. E quando o soldado furou, saiu sangue e água, né? Realmente são relatos muito comoventes e são muito emocionantes, porque nós sabemos que depois disso, Jesus ele foi para o céu e hoje ele reina como rei do reino de Deus, né? Mas é interessante que quando nós vemos essas profecias se cumprirem, as profecias elas foram escritas para aumentar nossa confiança de que Jesus é o predito Messias, também para nos fortalecer,
Por quando lemos esse relato e fazemos pesquisa, aumentamos nossa fé e nos achegamos mais ao nosso Deus Jeová. A apostila traz uma pergunta para que possamos meditar. Por que Jeová incluiu as profecias sobre o Messias nas escrituras hebraicas? Muito bem, agradecemos ao irmão Daniel pelo discurso que fez para nós. E essa parte de número 2, joias espirituais, todos estão convidados a participar com seus breves comentários. Quem vai conduzir essa parte para nós é nosso irmão João Davi. Para iniciar essa parte com joias espirituais, eu gostaria de convidar alguém na assistência para a gente fazer a leitura do Salmo 69, versos 30 e 31, por gentileza. O irmão Vanderlei aqui na frente, por favor. Vou cantar louvores ao nome de Deus e vou magnificá-lo com agradecimentos. Isso agradará mais a Jeová do que um touro, mais do que um novilho com chifres e cascos. Obrigado, irmão, pela leitura. A pergunta baseada nesses versículos como esse texto nos ajuda a melhorar a qualidade das nossas orações? A irmã Lessie, por favor. Esse texto nos ensina que não devemos orar apenas para pedir algo, mas nós podemos orar também para dar graças e louvor a Jeová, tanto numa oração particular como em uma oração pública. E, além disso, nós podemos também fazer súplicas, petições, expressando gratidão a Jeová pelas bênçãos espirituais e materiais. Enfim, nós podemos magnificá-lo com muito agradecimento. Obrigado, irmã Lécia. Ainda aqui a irmã Rose, aqui na frente, por favor. E para Davi, as orações de agradecimento era como se fosse o próprio sacrifício a Deus, e Jeová dava muito valor a isso. Tanto que o Salmo 50:14 fala sobre isso, e também fala sobre a importância de cumprir os votos. Mas não podemos esquecer de sermos gratos a Jeová tudo que Ele faz para nós. Obrigado, irmã Rose. A próxima pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Vamos deixar aqui na frente a irmã Laura? Salmo 69:30 diz que nós louvamos a Jeová cantando os cânticos e magnificamos com agradecimento e magnificamos nas nossas orações. Isso mesmo, irmã Laura. Obrigado, viu? Vamos deixar a irmã Larissa aí, por favor. 69, versículo 5, mostra ali como Davi se sentia inseguro às vezes. Ele se sentia sufocado por seus problemas, como se estivesse se afogando. Mas apesar dos problemas, ele sempre confiou em Jeová. Hoje podemos sentir o mesmo que Davi sentiu, que às vezes as ansiedades dos nossos dias nos sufocam. Por isso que é tão importante ter bem em mente que Jeová ele é um Deus amoroso que se preocupa conosco. Assim como um pai que segura a mão do filho, ele quer nos proteger. Por isso não precisamos ficar ansiosos. Obrigado, irmã. Vamos deixar a irmã Luciene aí atrás. No 69:33 fala: não desprezará o seu povo cativo. Às vezes nós nos sentimos cativos ou escravos dos nossos problemas, nos sentimos prisioneiros de nossas aflições. Mas como Davi, podemos ser consolados por saber que Jeová ele entende plenamente as nossas aflições. Jeová ouve as orações de quem está, por assim dizer, aprisionado em seus sofrimentos, e ele faz algo a respeito sobre as nossas dificuldades. Obrigado, irmã.
Vamos deixar a irmã Amanda aí na frente, por favor. No versículo 13, fala sobre orar a Jeová num tempo aceitável. E no livro Profecias de Isaías, falando sobre esse tempo favorável de Jeová, cita uma frase interessante, de que Jeová usará seus servos assim como usa Jesus. Ele fará com que a boca dele se torne uma espada afiada para que atinjam o coração dos mansos com a mensagem das boas novas. Assim aprendi a dar ainda mais valor ao trabalho de pregação, em vista que ainda estamos vivendo em tempos favoráveis, e por ainda ter tantas pessoas clamando para serem libertas das mentiras de Satanás. Obrigado, irmã Amanda, também, pelo seu comentário. A irmã Elaine aqui na frente, por favor. Nos versículos finais desse salmo, do verso 29 em diante, o rei Davi louva a Jeová na certeza de seu poder salvador. Eu aprendi que é preciso ter fé para esperar que Deus haja em nosso favor. E talvez nós não possamos fazer nada para mudar uma situação difícil. Mas se nós estivermos contentes em esperar em Jeová e confiando plenamente nele, nós conseguiremos perseverar assim como o salmista fez, e ainda teremos motivos para agradecer e louvar a Jeová. Obrigado, irmã. Vamos deixar aqui na frente o irmão Caio. Salmo 69, 21 menciona que daria um veneno ao Messias. E antes de Jesus ser pregado na estaca, ofereceram a Jesus uma mistura de fel e mirra, que tinha como um gosto extremamente amargo e servia como um analgésico. Mas Jesus, mesmo em meio a uma situação agonizante, ele não bebeu, porque ele queria ficar totalmente lúcido durante seu teste de fé. E meditar nesse texto me ajuda a manter minha integridade e enfrentar meu ministério com coragem, sem recorrer a atalhos que possam comprometer os meus alvos, buscando sempre permanecer limpo aos olhos de Jeová. Obrigado, irmão Caio. A irmã Cida ali atrás, por gentileza. O Salmo 69, 7, como servo de Deus, seremos sempre perseguidos para levar a sua palavra. Iremos sofrer perseguição, insulto de várias formas, mas isso para nós deve ser algo de ânimo e louvor, pois sabemos que estamos honrando o nome de Jeová e fazemos a sua vontade. Então ficamos alegres de sofrer insulto pela palavra de Deus. Obrigado, irmã Cida. Vamos deixar aqui a irmã Rosângela aí atrás, no fundo, por favor. No 69:20, Davi disse: a desonra me quebrantou o coração e a ferida é incurável. Esperei por compaixão, mas não havia nenhuma. Por consoladores, mas não encontrei nenhum. Essas palavras de Davi não significam que ele estava sem esperança. Porque no versículo 33, como a irmã Luciene bem comentou, ele disse que Jeová escuta os pobres e não desprezará o seu povo cativo. Então ele se referia a pessoas que às vezes não fazem ideia e, de fato, pode não entender a dor ou a aflição de outros, mas quanto a Jeová, ele entende plenamente e tem compaixão por quem sofre. Obrigado, irmã Rosângela. Vamos deixar o Siqueira aqui, por favor, irmão. Salmo 69, 12, diz: os que sentam no portão da cidade falam mal de mim, e os beberrões fazem de mim assunto das suas canções. Interessante o comentário que Despertai, de 93, 22:3, fez sobre esse texto. Nos tempos bíblicos havia canções que promoviam a bebedeira e a prostituição. Hoje não é diferente. Hoje também boa parte das músicas populares promove uso de drogas, sexo pré-marital e violência. Qual é a lição para nós? O cristão precisa ser seletivo ao decidir o que vai ouvir. Obrigado, irmão Siqueira. Obrigado, agradeço a todos pelos seus bons comentários. Agradecemos ao irmão João também por conduzir essa parte e fica um incentivo para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar hoje, que se preparem também para as próximas reuniões.
Agora nós teremos a parte de número 3, que é a leitura da Bíblia, Salmo 69, do 1 ao 25. Quem preparou essa leitura para nós é nosso irmão Bruno Santos. Por favor, acompanhem em suas Bíblias a leitura do irmão Bruno. Salva-me, ó Deus, porque as águas ameaçam a minha vida. Eu me afundei num lamaçal profundo, onde não há lugar para firmar o pé. Entrei em águas profundas, e a forte correnteza me arrastou. Estou exausto de tanto clamar, minha voz está rouca. Meus olhos enfraquecem ao esperar pelo meu Deus. Os que me odeiam sem motivo são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os que querem me matar, meus traiçoeiros inimigos, tornaram-se muitos. Fui forçado a devolver o que eu não havia roubado. Ó Deus, tu conheces a minha tolice, e a minha culpa não está oculta a ti. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó soberano Senhor, Jeová dos exércitos. Não sejam humilhados por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Sofro insultos por tua causa. A humilhação cobre o meu rosto. Eu me tornei um estranho para os meus irmãos, um estrangeiro para os filhos da minha mãe. O zelo pela tua casa me consome. Os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Quando me humilhei com o jejum, fui insultado por causa disso. Quando me vesti com um pano de saco, tornei-me para eles um objeto de zombaria. Os que se sentam no portão da cidade falam de mim, e os beberrões fazem de mim o assunto das suas canções. Mas que minha oração chegue a ti, ó Jeová, num tempo aceitável. No teu imenso amor leal, ó Deus, responde-me com os teus infalíveis atos de salvação. Livra-me do lamaçal, não deixes que eu me afunde. Livra-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não deixes que as fortes águas torrenciais me arrastem, nem que as profundezas me devorem, nem que o poço feche a sua boca sobre mim. Responde-me, ó Jeová, pois o teu amor leal é bom. Segundo a tua imensa misericórdia, volta-te para mim, e não escondas a tua face do teu servo. Responde-me logo, pois estou em aflição. Aproxima-te de mim e livra-me. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha desonra, a minha vergonha e a minha humilhação. Vês todos os meus inimigos. A desonra me quebrantou o coração, e a ferida é incurável. Esperei por compaixão, mas não havia nenhuma, por consoladores, mas não encontrei nenhum. Como alimento deram-me veneno, e para matar a minha sede, ofereceram-me vinagre para beber. Que a mesa deles se torne uma armadilha para eles, e a sua prosperidade um laço. Que os olhos deles se escureçam para que não consigam ver, e que faças as suas pernas tremer sem parar. Derrama sobre eles a tua indignação, e que a tua ira ardente os alcance. Que o acampamento deles fique desolado, que não haja habitantes em suas tendas. Muito bem, irmão Bruno. Agradecemos a leitura que fez para nós. Realmente, a gente viu o irmão bem preparado, né? Transmitiu para nós bem o que a leitura, o que esse trecho tem a transmitir, né? É uma leitura com uma carga emocional bem pesada, né? A gente sabe disso, sabe do que se trata. E a gente viu o irmão aplicando, então, a lição número 2 da brochura Melhore, né? Fale de coração. Ali, a gente pode ver logo no começo, onde o que você deve fazer, que precisamos mostrar o quanto o assunto é importante. Mas como fazer isso, né? Ore e se prepare bem. Aí ali sobre leitura, quando você vai ler a Bíblia, nós temos a orientação que a gente precisa primeiro entender o assunto. E a forma que o irmão conseguiu transmitir para nós a leitura mostrou que realmente entendeu, se preparou bem, e nós agradecemos por isso. Que Jeová continue abençoando o progresso do irmão. Agora nós vamos para a sessão
2 da nossa reunião, que é Faça Seu Melhor no Ministério. E a parte de número 4 é baseada na nossa brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos. A lição de número 8, Paciência. O que Jesus fez? E quem fará essa consideração para nós é nosso irmão Gabriel Campos. Muito bem, então, né, irmãos? Para nós entendermos o tema da nossa consideração, né, é uma qualidade muito importante que Jesus demonstrou, que é paciência. O que Jesus fez? Mas, primeiramente, vamos ver um vídeo, um breve vídeo, e depois vamos ver algumas perguntas e alguns pontos da brochura Ame as Pessoas. Jesus, seus irmãos lhe disseram: saia daqui e vá à Judeia, para que os seus discípulos também possam ver as obras que você está fazendo. Pois ninguém faz as coisas em segredo quando procura ser conhecido publicamente. Se você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Na verdade, seus irmãos não exerciam fé nele. Entre as primeiras coisas que lhes transmiti, estava aquilo que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado. Se você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. E que foi levantado no terceiro dia. Depois, apareceu a Tiago. Então, nós observamos aqui nesse breve vídeo, né, irmãos, que os irmãos de Jesus não estavam exercendo tanta fé que ele era realmente o Messias, né? Tanto que Jesus, ele demonstrou muita paciência com eles, né? Mas, de acordo com a gente viu nesse vídeo, a primeira pergunta nos diz o seguinte: no início, como os irmãos de Jesus reagiram à mensagem que ele pregava? A irmã Giovana? Nós vemos nesse relato que os próprios irmãos de Jesus não depositavam fé nele. Obrigado, irmã Giovana, pelo comentário. É a irmã Luciane, lá no fundo? Em o relato de João, capítulo 7, do 3 ao 5, deixa claro que, embora Tiago, Simeão, José e Judas não crescem que seu irmão mais velho, Jesus, fosse realmente o Messias, eles queriam que ele mostrasse seus poderes miraculosos a todos que estavam se reunindo lá na festividade. E Jesus ele estava ciente, do perigo que ele correria naquela festividade. Obrigado, irmã Luciane, pelo comentário também. E com questão ao Tiago, a segunda pergunta nos diz o seguinte: o que mostra que Jesus não desistiu de seu irmão Tiago? O irmão Otávio? Após sua ressurreição, Jesus se encontrou com Tiago. Obrigado, irmão Otávio, pelo comentário. Então, nós observamos também aqui, né, irmãos, que nessa época, Tiago, ele não era nem cristão. E assim quando Jesus apareceu para ele e mostrou que, de fato, ele provou que realmente ele era o Messias, humildemente, Tiago mostrou brandura e fé que ele mostrou brandura e fé que realmente ele era o Messias, e novamente Tiago se tornou um grande discípulo fiel de Jesus. Então, o que nós podemos tirar de proveito desse conselho de Jesus nos nossos dias? Nós devemos lembrar, irmãos, que cada um tem o seu tempo, né? Algumas pessoas podem ser mais fáceis de se lidar, algumas pessoas são mais
fáceis de lidar com a verdade. Mas outros são mais difíceis, seja por alguma questão na família, alguma coisa envolvida com a religião. Então é mais difícil a pessoa aceitar a lidar com a verdade. Mas é sempre bom nós lembrarmos que Jesus, ele foi paciente com o Tiago, né? Foi paciente, amoroso, bondoso. Então é sempre bom lembrarmos desse excelente exemplo de Jesus Cristo. Obrigado, irmão Campos, por conduzir essa parte para nós. E a parte de número 5 é a continuação da mesma lição da brochura Ame as Pessoas. Ainda, paciência, imite Jesus. E quem fará essa consideração para nós é nosso irmão Gabriel Camargo. Nós conseguimos ver como Jesus foi um bom exemplo de paciência para nós. E por isso agora nós vamos entender como podemos imitar esse bom exemplo no nosso serviço do ministério. Vamos continuar então considerando a nossa apostila, na lição que fala sobre a paciência, a partir do tópico Imite Jesus. Temos alguns pontos aqui que podemos considerar. O ponto de número 3 fala que é importante procurar usar um método diferente na pregação. Por que isso é tão importante quando nós fazemos o nosso serviço para pregar as boas novas? Mudar a forma como usamos o método de pregação. Irmã Luciene? Porque às vezes a pessoa ela não aceita logo de imediato um estudo e a gente não pode pressionar a pessoa. Então, quando é apropriado, a gente pode usar vídeo para ajudar a pessoa a entender como que funciona um estudo bíblico e o que seria melhor para ela. Isso mesmo. Muito obrigado, irmã, pelo seu comentário. O texto de Marcos, capítulo 4, os versículos 26 a 28, mostra para nós como é importante desenvolver paciência. Eu gostaria que algum irmão lesse para nós o texto de Marcos 4, 26 a 28, por gentileza. Irmã Kellen, por favor. Assim acrescentou: portanto, o reino de Deus é como quando um homem lança sementes no solo. Ele dorme à noite e se levanta de dia, e as sementes brotam e crescem alto, embora ela não saiba exatamente como. O solo por si mesmo dá fruto aos poucos, primeiro a haste, depois a espiga e finalmente o grão maduro na espiga. Muito obrigado, irmã, pela leitura. Como esse texto mostra para nós que quando pregamos às pessoas, nós vamos ter que ter paciência. Como nós podemos perceber baseado no que está escrito nesses versículos? A irmã Simone Lopes. Que assim como um agricultor, ele tem que preparar o solo, lançar a semente, esperar essa semente germinar para poder vir, né, o fruto. Então, precisa de esforço e paciência para ver o resultado. Exatamente. Nós vamos ter que desenvolver essa qualidade. Inclusive, porque cada pessoa que nós contatamos também é diferente. Por isso, o ponto de número 4 diz que nós não devemos fazer comparações. Por que é importante seguir esse conselho? Não comparar as pessoas com quem falamos ou estudamos. Aqui na frente, irmão Ricardo, por favor. Porque cada pessoa, ela cresce em sentido espiritual em tempo diferente. Muito obrigado, Ricardo, pelo seu comentário. Exatamente. Ainda a irmã Lerce, por favor. E por ela ser única, nós devemos procurar entender por qual motivo ela não está aceitando o estudo da Bíblia. Muitas vezes ela ficou em determinada religião já por décadas e ela tem um apego emocional com o que lhe foi ensinado. Então precisamos dar um tempo para a pessoa e entender esse lado também. Isso mesmo. Obrigado também pelo seu comentário. É realmente importante lembrar que cada pessoa tem seu próprio tempo e que há motivos
para que ela demore um pouco para entender o que nós ensinamos a ela. Agora eu gostaria de ler, juntamente com os irmãos, o que o apóstolo Pedro mencionou para nós na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro 3, 9. Eu gostaria também que o irmão fizesse a leitura para nós. A irmã Ana Laura? Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Muito obrigado, irmã, pela leitura. Esse texto mostra para nós o ponto de vista de Jeová sobre a paciência. Como nós podemos notar que mostra que Jeová é um grande exemplo para nós nesse sentido, baseado no que Pedro mencionou nesse versículo? Como nós podemos perceber isso? Irmão Brás? Então aqui mostra que Jeová ele não procrastina, né? Mas ele é paciente. Por quê? Porque é devido à paciência de Jeová que hoje nós servimos a ele, né? Se Jeová já tivesse trazido a destruição algum tempo atrás, muitos de nós talvez não estaríamos servindo a ele. Então, devido à paciência de Jeová, nós podemos obter a salvação. Então, nós devemos ter essa mesma paciência com as pessoas em nosso ministério, né? Lembrando do exemplo das plantas, cada planta tem o seu tempo de desenvolvimento, né? Tem plantinhas que são rápidas, produzem frutos rápidos, outros demoram anos, até décadas para produzir frutos. Nós temos que entender isso daí também, que as pessoas, assim como plantas, têm o seu tempo, devido a diversas circunstâncias, né? E nós devemos respeitar e ajudar essas pessoas a fazer progresso dentro do seu tempo. Isso mesmo, exatamente. E assim como Jesus, o seu filho, imitou perfeitamente a Jeová, nós também podemos conseguir agir com essa mesma paciência. O ponto 5, na apostila, fala de outro ponto importante que nós devemos desenvolver. Fala que é importante orar pela pessoa interessada. Como nós podemos ter esse costume? Como é que esse ponto mostra para nós que podemos orar com relação a essas pessoas que ouvem a mensagem? Irmão Lucas Franco? É muito importante nós levarmos o estudante em oração, para que Jeová abra a mente dele e que possamos também poder descobrir o que está impedindo aquela pessoa de fazer progresso. Muitas vezes é algum medo que a pessoa tem no íntimo, no coração, que ela não faz progresso. Então, quando nós levamos o assunto em oração, pedimos discernimento para Jeová, pedimos que Jeová abra a mente do estudante e abra a nossa também para poder entender aquele estudante, com certeza ele vai progredindo aos poucos. Mas, conforme já foi mencionado, precisa-se de paciência, né? Respeito, entendê-lo. Então, isso leva tempo. Exatamente. Por isso é importante demonstrar também esse cuidado em orar pelas pessoas, até mesmo aquelas quando temos dúvidas se devemos continuar um estudo ou não, é importante orar, caso ela demonstre pouco interesse, como é dito também nesse ponto. Então vamos continuar dando valor a esse privilégio de termos essa apostila e aprender cada vez mais sobre a paciência, para dessa forma continuar demonstrando amor às pessoas e fazer cada vez mais discípulos. Agradecemos também nosso irmão Camargo por essa consideração que fez para nós. E agora nós vamos iniciar a terceira sessão de nossa reunião, Nossa Vida Cristã. Para tal, quem possa se colocar de pé, nós convidamos para que todos juntos cantemos o cântico de número 134 com o tema: Os filhos são uma herança de Deus.
Agora nós teremos a parte de número 6, que é uma necessidade local, e o tema é uma pergunta. Por que dar algo a Jeová? Quem vai fazer esse discurso para nós é nosso irmão Braz Lopes. Por que dar algo a Jeová? Ou por que é que Jeová quer que nós façamos contribuição? Essa é uma pergunta interessante, né? E a resposta mais simples é que desde os primórdios, Jeová fez das contribuições uma parte vital da adoração pura. Então, com o passar do tempo, por exemplo, sob a lei do Cristo, nos dias de Jesus, as contribuições elas passaram a ser voluntárias. Mas isso não quer dizer que os cristãos pararam de fazer contribuições ou que deram menos. Não, muito pelo contrário. Por exemplo, enquanto Jesus pregava em Israel com seus apóstolos, o relato ali em Lucas, capítulo 8, versículos 1 ao 3, ali diz que um grupo de mulheres seguia Jesus e cuidava das necessidades de Jesus e dos apóstolos com seus próprios bens. Ou seja, aquelas irmãs, aquelas mulheres, elas usavam os seus próprios bens para ajudar Jesus a efetuar plenamente o seu ministério. Pouco mais tarde, o apóstolo Paulo também, ele falou aos cristãos da época para eles poderem ajudar as congregações que porventura passassem por dificuldade, aquelas congregações que talvez tivessem uma necessidade. E hoje não é diferente, né? Hoje nós continuamos imitando o belo exemplo dos cristãos primitivos. Como nos tocou o coração, por exemplo, há pouco tempo, nos nossos dias, ou pouco tempo atrás, né, quando nós vimos os nossos donativos serem muito bem usados para ajudar nossos irmãos que passaram por uma catástrofe no Rio Grande do Sul, né? Como ficamos felizes em poder ajudar esses irmãos lá no Sul. Mas ainda assim, talvez nós nos perguntemos, por que Jeová torna o dar a contribuição uma parte da sua adoração? Nós podemos enumerar aqui 4 pontos. Primeiro, porque isso é bom para nós. Por quê? Porque mostra a nossa bondade, o nosso amor a Jeová. Pense na seguinte situação, imagine que você é pai e mãe, ou mãe, e você tem um filhinho ou uma filhinha, e esse seu filhinho lhe dá um presente. Como você se sente? Muito feliz, né? Certamente você fica muito feliz com a atitude do seu filho. Mas será que aquele presente que ele lhe deu cobriu uma necessidade que você precisava muito, algo que você não tinha condição de resolver, e o presente do seu filhinho resolveu aquela situação? Não, de forma alguma, né? Talvez foi algo bem simples. Mas então por que você ficou feliz? Pela atitude do seu filho, né? Pelo senso de gratidão e generosidade, pelo amor que ele demonstrou por você. Basicamente, é isso que Jeová sente. Quando nós fazemos contribuição a ele, à organização, para ajudar nas despesas da congregação ou da obra mundial, Jeová sente o amor que nós temos por ele. Jeová sente que nós amamos e que nós mostramos gratidão por tudo que ele nos dá. Um segundo aspecto é que se fizermos do dar um hábito, nós aprendemos a imitar a Jeová e a Jesus, no sentido mais importante, que é a generosidade. Jeová é muito generoso, né? Nos dá a vida, o ar, o alimento, a roupa, o abrigo, tudo. E por aí vai afora, né? E Jesus? Jesus também, quantos ensinamentos nos deu? E o mais importante, ele chegou ao ponto de dar a sua vida para nos salvar. Existe maior exemplo de generosidade? Não. Então, nós, ao darmos contribuições, nós imitamos a generosidade de Jeová e Jesus, e isso os alegra muito. Um terceiro aspecto importante das contribuições é que as contribuições elas também cuidam de necessidades reais e importantes. Por exemplo, Jeová poderia facilmente cuidar da obra mundial. Ele podia cuidar de todas as coisas. Afinal, a Bíblia fala que ele poderia usar as pedras para falar, para pregar as boas novas, mas ele deu esse privilégio a nós, né, de pregar as boas novas. Da mesma maneira, Jeová deu esse privilégio a nós também de contribuirmos, para ajudarmos na
no progresso das boas novas. E quando nós fazemos as nossas contribuições, nós promovemos os interesses do reino. Ou seja, nós somos partícipes na obra mais importante que está sendo realizada no mundo hoje. Então, esse é um importante motivo também. E quarto, Jeová fez das contribuições uma parte da adoração verdadeira, porque quando damos, nós somos felizes. O próprio Jesus falou ali em Atos 20, 35, né? Há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando nós damos, nós somos felizes. Jeová nos projetou dessa forma. Jeová nos criou com esse senso de sentir a alegria em dar. E quando nós contribuímos com os nossos donativos, nós sentimos essa alegria. E o interessante da contribuição é que Jeová dá esse privilégio a todos, sem distinção. Talvez o jovenzinho, a criancinha de poucos anos, ela pode contribuir. Talvez um pouquinho da sua mesada ou algo que ela juntou. Os outros irmãos podem separar uma parte, talvez, das suas receitas e dar a Jeová também. Aqueles irmãos mais idosos também podem contribuir. Talvez alguns irmãos desejem ser pioneiros especiais, missionários, viajantes, betelites, mas não podem, devido a uma série de circunstâncias. Mas quando nós contribuímos com os nossos donativos, é como se nós estivéssemos também participando dessa obra, porque nós estamos apoiando e ajudando a organização a manter esses irmãos em suas designações. Por isso é tão importante contribuirmos. Davi, ele disse em oração a Jeová, na dedicação do templo: quem sou eu e quem é meu povo, para que possamos fazer essas ofertas voluntárias? Pois tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Assim como disse Davi, irmãos, tudo pertence a Jeová, tudo vem dele. Portanto, sempre que contribuímos algo para promover a adoração pura ou para cuidar do salão do reino, a obra mundial, simplesmente estamos dando de volta a Jeová algo que já lhe pertence. Mas assim como aquele garotinho, aquele filhinho que deu um presente para o seu pai, Jeová fica muito feliz quando nós fazemos isso. Portanto, nós podemos fazer talvez uma lição de casa. Talvez hoje à noite ou durante essa semana podemos parar e meditar, em particular ou em família, sobre as nossas contribuições. Será que nós podemos fazer mais? Será que nós podemos contribuir mais para ajudar tanto nas despesas da congregação como da obra mundial? Cada um de nós pode pensar, né? Então essa é uma maneira de nós mostrarmos todo o nosso amor e toda a nossa gratidão por tudo que Jeová nos dá. Obrigado, irmão Brás, por nos ajudar a lembrar desse aspecto tão importante de nossa adoração. Agora a parte de número 7, como fazer uma boa adoração em família? Quem cuidará dessa consideração para nós é o nosso irmão Israel Campos. Por favor, deem atenção. Há 15 anos atrás, aproximadamente, nós tivemos uma mudança muito importante nas nossas reuniões, né? Os mais jovens talvez não se lembrem, né? Os mais novos na organização, mas muitos irmãos se lembram, né? Em 2009, nós tínhamos 3 reuniões. Eram 2 reuniões que nós nos reuníamos no Salão do Reino, e o estudo bíblico de congregação, que hoje nós fazemos também ela na reunião de meio de semana, ela era feito em grupos menores, em casas de irmãos e alguns grupos nos salões do reino, né? Então nós tínhamos que nos deslocar 3 vezes, saímos da nossa casa para assistirmos essas reuniões congregacionais. E a partir de 2009, então, teve uma mudança muito interessante e muito amorosa também da parte de Jeová, né? Nós passamos a nos reunir em uma só reunião, no meio de semana, considerando o estudo bíblico de congregação também. E o que nós ganhamos com isso? Um dia a mais para os chefes de família, para a família se reunir, né? Nós fazíamos antes o estudo de família, né? Aí, então a gente passou a fazer uma adoração, tem um dia específico da semana, que nós não precisávamos mais ir até o Salão do Reino, ao grupo, para poder nos reunirmos como família.
E aí entendermos mais as necessidades, aqui nos aproximarmos mais, né? E a importância de fortalecer as nossas famílias, porque é o que Satanás mais quer, é minar a espiritualidade da nossa família. E esse dia mais deu a oportunidade para os chefes de família assim, passar a se preparar melhor, a colocar mais os interesses do reino em seu coração e assim ajudar a família também. Vamos ler uns textos aqui de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ela nos ajuda a entender muito a importância. Irmã, vamos ler para nós, por favor, irmã? Essas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração, e você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Obrigado, irmãos. Então, nós observamos aqui que, primeiro, os chefes de família, né, os pais, têm que estar com as palavras de Jeová no coração, né? Primeiro ele, para poder ajudar a família, e aí inculcá-las aos filhos, sentado na casa, andando pela estrada, ao se deitar, ao se levantar. Isso denota que é sempre, né? Sempre nós temos que estar prontos a ajudar a nossa família, né? E essa mudança, com certeza, ajudou muitos irmãos. Muitos irmãos ficaram muito gratos por ter esse tempo a mais para poder ajudar a família. Mas como que nós podemos, como chefe de família, fazer uma boa adoração? Jeová ele sempre provê também a saída, a ajuda, né? As sugestões, para que nós possamos ser bem-sucedidos nisso também, né? Nós temos aqui 5 sugestões interessantes que nós podemos colocar em prática na adoração em família. A primeira delas diz assim, ó, seja regular. Ou seja, o ideal é que nós temos um dia específico da semana para fazer essa adoração, para que ela seja regular mesmo, né? Pode ser que nós tenhamos que alterar o dia, mas então é bom também definir esse dia. Olha, se não for tal dia, vai ser nesse, né? Porque aí os dois não pode falhar, né? A ideia é que a gente faça ele de certa forma que ela seja realmente regular e para que o imprevisto que venha a acontecer, nós podemos então dobrar ele ou dividir, né, na verdade, esse imprevisto para que a adoração ela aconteça. Então, a regularidade é importante. Um segundo aspecto é prepare-se. De que maneira que nós podemos fazer isso? Pedindo a opinião da esposa e, de vez em quando, nós pedimos também sugestões aos filhos. Porque, na verdade, né, cabe ao pai, aos pais, né, aos chefes de família, às irmãs também que têm essa responsabilidade em prover esse alimento espiritual. Mas é bom a gente pedir sugestão, vez por outra, para os filhos, para entender também quais são as necessidades, do que eles precisam, o que pode ser considerado, né? E é interessante, irmãos, observarmos o seguinte, você não precisa gastar muito tempo com a preparação, né? Por quê? Porque a sua família também, se ela tiver uma programação já, elas também vão participar. A ideia é que todos participem. Então, quando você gasta tempo demais se preparando muito, bastante, a ideia é que você esteja preparado. Mas quando você faz isso em demasia ou se prepara muito, a probabilidade de só você falar é muito grande, né? Então, às vezes, a interação ela pode ficar um pouquinho deficiente, não é verdade? Agora, observa, quem gostaria de comentar para nós essa gravura, pensando nisso, essa gravura que nós temos aí? Quem gostaria de comentar para nós o que nós estamos observando aí nessa adoração em família? O irmão Siqueira. Então, o pai fez uma preparação antes, né, como aparece aí na gravura, e com certeza ele estava elaborando assuntos relacionados com a esposa, que via ele conversando com a esposa, e também com os filhos pequenos aí. Então ele preparou já de antemão uma situação onde abrangia a família toda. Obrigado. Irmão Mateus, por favor.
É interessante ver também a preocupação com cada uma das filhas, né? A gente está vendo aí na preparação que talvez tenha um círculo ali, então ele preparou alguma coisa para bebê menor, e a gente está vendo ele bem atento ao que a filha mais velha está falando. Exatamente. Ele se lembrou da preparação que fez, mas ela está ali comentando, né? Então, ela também está participando, e é importante essa interação realmente, irmãos, né? Um terceiro aspecto, faça uma adoração em família personalizada. O que quer dizer isso? É que, na verdade, nós vamos generalizar, né? Quando nós fazemos uma adoração generalizada, talvez seja um alimento para todos. E nem sempre os filhos, as pessoas, gostam da mesma coisa. E talvez não seja a sua necessidade, né? Então, uma adoração personalizada, irmão, exige esforço da nossa parte, de estarmos atentos às necessidades, né? Conforme os filhos vão crescendo, alguns têm famílias com filhos menores, talvez filhos que estão entrando na adolescência, outros filhos adultos, a esposa. Então, é bom pensar em cada aspecto da sua família, das necessidades, que vai surgir a necessidade de cada um personalizado, né? Nós não podemos dar o mesmo alimento. Então, quando nós pensamos nele, eles vão se sentir também especiais, né? E aí a gente vai conseguir ajudar eles de forma individual a crescer em sentido espiritual. O quarto aspecto é manter um ambiente amoroso e tranquilo. Quando nós fazemos assim, irmãos, quando pensamos talvez nessa expressão, um ambiente amoroso e tranquilo, né? E aqui usa a expressão também ao ar livre, de vez em quando, né? O que nós pensamos quando nós passamos aqui a ideia assim, um ambiente amoroso, ao ar livre de vez em quando? O que nós pensamos nessa adoração? Como que ela deve ser? Que traz à nossa mente essas expressões? Caio? Deve ser um momento de descontração, descontraído, né? Onde a gente pode aproveitar ali toda a família. Isso, obrigado, Caio. A ideia é exatamente essa, né, irmão? Um ambiente amoroso, tranquilo, talvez fazer uma pausa. Então, é uma reunião formal? Não, a ideia não é essa. Não é que seja uma reunião formal, né? Hoje, até nas nossas reuniões, a gente pode vir sem gravata, né? Olha só. É um pouco menos formal. Agora, a gente vai fazer uma adoração formal na nossa casa? Não. A ideia é exatamente a gente fazer um momento descontraído, uma pausa. Significa que você pode, de repente, olha, fizemos alguns minutos, vamos parar, tomar um lanchinho, depois a gente continua, né? E a ideia é descontrair mesmo, mas que seja benéfico para toda a família, né? E outra coisa importante, irmãos, pensando em ser amoroso, provavelmente tem assuntos que nós vamos precisar ajudar os nossos filhos a lidar com os problemas que eles têm. Mas é interessante essa expressão, olha, nunca use a adoração em família para dar bronca nos filhos. A ideia, Jeová ele nunca exige e nem obriga-nos a fazer nada, né? Ele nos sugere que seja algo bom para a família, bom para os filhos, mas ele nunca nos obriga, né? E a ideia é exatamente isso, nós destacarmos suas boas qualidades, temos oportunidade de dar elogios às boas coisas que eles têm feito, e nessa hora nós vamos ajudar a entender um ponto de vista, ou extrair um ponto de vista, para que seja benéfico para os nossos filhos também, né? E variarmos a programação. Por exemplo, na mesma adoração em família, nós podemos preparar uma parte da reunião, treinar, talvez para a saída de campo, né? Algo que nós podemos falar para o morador, treinar os filhos, ver um vídeo JW, ou talvez um broadcast, né? E comentar o que nós tiramos de proveito. Tem várias oportunidades para nós interagirmos com os nossos filhos, para que eles também possam se preparar bem e estar, com certeza, irmãos, preparado para as maquinações de Satanás e fortalecer a fé da nossa família. Essa é a intenção, é o que Jeová espera de nós também. Agora, uma pergunta para assistência. Quais dessas sugestões você já aplicou? E qual foi o resultado? A irmã Carolina.
Eu e o Peterson, a gente personalizou, né? Depois do Gael, a gente precisou adaptar um pouco, né? Trazer a adoração em família um pouco mais lúdica, vídeo, que ele gosta bastante do Pedrinho, ou dos Amigos de Jeová. E é bem legal que às vezes a gente pergunta para ele, Jeremias é amigo de quem? Daí ele já está falando, Jeová. Então, essas coisinhas a gente percebe que vai envolvendo ele e ele vai aprendendo também. É isso aí. Obrigado, irmã Carolina. A irmã Kellen, por favor. Algo que foi muito importante usarmos na adoração em família foi justamente a questão do tempo, né? Nós vimos que quando a gente diminuiu o tempo, eles prestaram mais atenção. E também esse ponto aqui de pedir uma sugestão até para os filhos, do que realmente eles gostariam que falasse na adoração em família. Então a gente viu que isso também surtiu efeito. Obrigado. Irmãos, na verdade, essa é realmente a ideia que nós queremos ajudar os nossos filhos a estarem bem preparados. E a adoração em família é uma oportunidade de nós ajudarmos a crescer em sentido espiritual. Obrigado, irmão Israel, por nos ajudar a destacar esses pontos na matéria. A partir de número 8, estudo bíblico de congregação, quem será o dirigente para nós é o nosso irmão Gustavo Brizola e o leitor dos parágrafos, o irmão Welton Camargo. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de livro, Testemunho Cabal. No estudo da semana passada, nós vimos que a questão da circuncisão trouxe várias discussões na antiga congregação e também preocupações quanto a uma divisão na congregação por conta desse assunto. No estudo de hoje, nós daremos continuidade a esse assunto e veremos que medidas foram tomadas e como nós podemos nos beneficiar das decisões que foram tomadas naquela época. Para nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos considerar inicialmente o versículo sobre o tópico, né, discórdia e discussão. E nós contamos com os comentários dos irmãos. Os comentários dos irmãos nos encorajam, nos animam. Então, para darmos início, convidamos o irmão Welton Camargo a fazer para nós a leitura do parágrafo 8. Lucas continuou. Depois de muita discórdia e discussão de Paulo e Barnabé com eles, os homens que desceram da Judéia, decidiu-se que Paulo, Barnabé e alguns outros subiriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Aquela discórdia e discussão refletia fortes sentimentos e convicções de ambos os lados, e a congregação em Antioquia não conseguiu resolver a controvérsia. A fim de preservar a paz e a união, a congregação sabiamente providenciou que a questão fosse tratada com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém, que formavam o corpo governante. O que podemos aprender dos anciãos em Antioquia? A pergunta do parágrafo. Por que a questão da circuncisão foi levada ao corpo governante em Jerusalém? Irmão Vanderlei, por favor. Se chegavam a um consenso, havia ali refletido fortes sentimentos e convicções de ambos os lados, coisas pessoais entre eles. Então, a fim de preservar a paz e a união do momento ali, a congregação sabiamente providenciou que a questão fosse tratada com os apóstolos anciãos em Jerusalém, que formavam ali o corpo governante. Isso mesmo. Muito obrigado, irmão Vanderlei. A irmã Rose aqui na frente, por favor. Esse era um assunto tão importante, a paz e a união da congregação, que Antioquia não conseguiu resolver esse problema, mas eles queriam que fosse resolvido. Então, eles procuraram ir até Jerusalém e consultar o corpo governante. Muito obrigado, irmã Rose. Irmão Gabriel Camargo? Inclusive, nós podemos observar na imagem como realmente era uma situação que tomou um lado, né, bem tenso. Nós podemos ver a discussão, como eles diziam que era necessário que os gentios obedecessem a essa lei, e até mesmo a legenda da imagem diz que eles insistiam com relação a isso.
Então era necessário que aquilo fosse resolvido com mais outros anciãos, com outras pessoas também, no caso o corpo governante da época, porque se ficasse apenas ali na congregação, não seria resolvido e poderia até mesmo causar ainda mais divisão. Exatamente. Muito obrigado, irmão. Ainda, irmã Luciene? Um outro ponto também que eu achei interessante é que eu me imaginei como sendo aqueles cristãos gentios ali, né? Que eles fizeram grandes mudanças, né? Passaram por perseguição da família, abandonou a religião falsa. E esses irmãos, né, falaram essas coisas, né? Então, a forma como eles disseram podia assim, ter desanimado muitos deles, né? Poderiam ter falado que não foi o suficiente que eles fizeram. Então, por isso que o corpo governante agiu, né, imediatamente. Isso, muito obrigado, irmã. Nós temos também uma nota aqui no parágrafo. Irmão Brás? Aí fala de um dos anciãos que foram enviados a Jerusalém, né? Que era Tito, que era grego, então era um cristão gentil, não circunciso, era incircunciso, mas era ungido pelo Espírito Santo. Então, um excelente exemplo de cristão e que foi enviado para resolver essa questão também, né? Para levar essa questão ao corpo governante. Exatamente. Muito obrigado, irmão Brás. Agora nós vamos dar continuidade com os parágrafos 9 e 10. Uma lição valiosa que aprendemos é que precisamos confiar na organização de Deus. Considere o seguinte: os irmãos em Antioquia sabiam que o corpo governante era composto inteiramente de cristãos de formação judaica. Mesmo assim, eles confiavam que aqueles irmãos resolveriam a questão da circuncisão em harmonia com as Escrituras. Por quê? A congregação confiava que Jeová orientaria os assuntos por meio do Espírito Santo e do cabeça da congregação cristã, Jesus Cristo. Atualmente, quando surgirem questões sérias, imitemos o excelente exemplo dos cristãos em Antioquia, por confiarmos na organização de Deus e no seu corpo governante de cristãos ungidos. Também fomos lembrados do valor da humildade e da paciência. Paulo e Barnabé tinham sido designados diretamente pelo Espírito Santo para ir às nações, mas não lançaram mão dessa autoridade para resolver o assunto da circuncisão ali em Antioquia. Além disso, Paulo escreveu mais tarde: eu subi a Jerusalém por causa de uma revelação, indicando que tinha recebido orientação de Deus sobre o assunto. Os cristãos hoje se esforçam para ter a mesma atitude humilde e paciente quando surgem assuntos que podem causar divisão. Em vez de insistirem em suas próprias opiniões, eles buscam a Jeová por consultar as Escrituras e as instruções e orientações fornecidas pelo escravo fiel. A pergunta dos parágrafos 9 e 10. De que maneira os irmãos em Antioquia, bem como Paulo e Barnabé, deixaram um excelente exemplo para nós? O irmão Danilo? Uma lição valiosa que aprendemos é que precisamos confiar na organização de Deus. Os cristãos em Antioquia, eles confiaram que Jeová orientaria os assuntos por meio do Espírito Santo e da cabeça da congregação cristã Jesus Cristo. E eles já sabiam que o corpo governante ele era composto inteiramente de cristãos de formação judaica. Mas mesmo assim, eles confiavam que aqueles irmãos resolveriam a questão da circuncisão em harmonia com as Escrituras. E atualmente, quando surgirem questões sérias, imitemos o excelente exemplo dos cristãos em Antioquia por confiarmos na organização de Deus e no seu corpo governante de cristãos ungidos. Isso mesmo. Muito obrigado, irmão Danilo. Irmão Lucas, por favor. Interessante também que tanto Paulo como o Barnabé, eles tinham sido designados diretamente pelo Espírito Santo para ir às nações. Só que eles não usaram aquela autoridade, né, ou aquilo que eles haviam sido ungidos para aquela missão, mas eles confiavam na autoridade do corpo governante que estava em Jerusalém. Por isso que eles levaram aquele assunto a Jerusalém. Tanto é que Paulo teve uma revelação sobre isso. Provavelmente já foi falado para Paulo o resultado, mas ele fez questão de levar, demonstrando-se humildade. Muito obrigado, irmão Lucas. E ainda nós temos um aspecto no parágrafo 12
no parágrafo 10, que diz respeito a duas qualidades. Que qualidades são essas que são destacadas aqui no parágrafo 10? O irmão Siqueira, por favor. Temos que levar em conta que, numa reunião, para tomar decisões, uma série de coisas precisam ser feitas. Primeiro, precisamos entender que o próprio Espírito Santo de Jeová está ali. E o próprio representante dele, Jesus Cristo, também, como diz Mateus 28, 19 e 20. Então, em vez de focarmos nas nossas próprias opiniões, nós temos que buscar a Jeová por consultar as Escrituras e as instruções que são fornecidas pelo escravo fiel. Além disso, precisamos ter uma atitude humilde e paciente. Exatamente, esse é o ponto. A humildade e a paciência. E como nós podemos aplicar isso aos anciãos, como nos mostra o final do parágrafo? O irmão Isaías, por favor. Os anciãos procuram também agir da mesma maneira hoje, né? Imitando o exemplo dos cristãos no primeiro século, não impondo suas próprias opiniões sobre os assuntos, né? Mas se deixando orientar pela palavra de Deus e pelas orientações do corpo governante, que hoje também nos ajudam a tomar boas decisões baseado na palavra de Deus. Exatamente. Muito obrigado, irmão Isaías. Ainda o irmão Brás, tem um ponto? Então, aí isso cai uma grande responsabilidade sobre os anciãos, né? É notório que para os anciãos ser um bom ancião, ele precisa ser um bom estudioso, né? Ele precisa ler muito, ele precisa pesquisar muito. Então, nós temos muitas orientações, temos a Bíblia. Então, quando o ancião ele é estudioso, ele pesquisa, ele busca orientação, ele vai tomar a decisão baseada nas orientações de Jeová, né? Então, quando nós somos humildes e reconhecemos isso, nós vamos nos esforçar para entender quais são as orientações. E aí nós vamos poder tomar decisões baseadas nas orientações e na vontade de Jeová. Exatamente. Muito obrigado, irmão Brás. Vamos dar continuidade? Os parágrafos 11 e 12? Em alguns casos, talvez tenhamos de esperar que Jeová esclareça determinado assunto. Lembre-se de que os irmãos na época de Paulo tiveram de esperar até por volta de 49 da Era Comum, uns 13 anos depois de Cornélio ter sido ungido em 36 da Era Comum, antes de Jeová dar uma solução definitiva para a questão da circuncisão dos gentios. Por que tanto tempo? Talvez Deus quisesse dar tempo suficiente para que judeus sinceros se ajustassem a essa mudança tão grande de conceito. Afinal, o pacto da circuncisão feito com Abraão, amado antepassado deles, durou 1900 anos, e o fim desse pacto, com certeza, não era um assunto de pouca importância. É um grande privilégio ser instruído e moldado por nosso paciente e bondoso Pai Celestial. Os resultados são sempre bons e para o nosso benefício. Assim, que nós nunca insistamos de forma orgulhosa em nossas próprias ideias, nem reajamos de modo negativo a mudanças organizacionais ou ajustes no entendimento de certos textos bíblicos. Caso você perceba em si mesmo, nem que seja uma pequena tendência de reagir assim, por que não medita com oração nos princípios oportunos encontrados no capítulo 15 do livro de Atos? A pergunta dos parágrafos. Por que é importante esperar em Jeová? A irmã Daniela, por favor. Porque em alguns casos, só Jeová mesmo vai esclarecer determinado assunto, né? Como no caso da circuncisão, levou anos até que Jeová mostrasse uma solução definitiva para aquela questão, né? Então, em alguns casos de mudanças organizacionais ou esclarecimentos, né, novos entendimentos, alguns irmãos talvez precisem de tempo mesmo para aceitarem uma mudança tão grande, mas terem paciência e confiarem em Jeová sempre vai ter bons resultados. Exatamente. Muito obrigado, irmã Daniela. A irmã Luciene, ali no fundo, por favor.
E um outro ponto também, né, ali no livro de Eclesiastes 7:8, deixa bem claro que é melhor ser paciente do que ter um espírito arrogante, né? Então a gente tem que esperar em Jeová, porque os resultados são sempre bons e para o nosso benefício, porque é Jeová que nos instrui, conforme diz Isaías 48:17 e 18. Então a gente não pode insistir, né, de forma orgulhosa nas nossas ideias e nem reagir de modo negativo às mudanças da organização ou aos ajustes no entendimento de certos textos da Bíblia. Muito obrigado. E por que pode ter demorado bastante tempo para que fosse resolvida ali a questão da circuncisão? A irmã Giovana? Porque era uma mudança bem grande de conceito. Eles tinham ficado sobre aquela lei por muitos anos. Então, talvez fosse uma mudança difícil demais para eles conseguirem acatar. Por isso, Jeová levou um tempo para resolver essa questão. Assim como João 16:12 fala que, às vezes, nós não somos capazes de suportar um ensinamento antes da hora. Por isso, Jeová revela as coisas para nós aos poucos, quando Ele sabe que nós vamos conseguir acatar e entender. Muito obrigado, irmã Giovana. Vamos ler um texto de Isaías, capítulo 48, os versículos 17 e 18. Quem poderia ler para nós, por favor? O irmão Otávio aqui na frente, por favor. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos? Então a sua paz se tornaria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Muito obrigado, irmão Otávio. Então, com base nesse texto, como nós devemos encarar as orientações que nós recebemos de Jeová? Irmão Israel, ali no fundo, por favor. Esse texto de Isaías é maravilhoso, né? Que como qualquer pai gostaria que seus filhos atendessem a isso, porque todo conselho ele é benéfico, especialmente da parte de Jeová, que sabe tudo aquilo que precisamos, onde nós devemos pisar, o que devemos fazer, né? Então, da nossa parte, nós nunca insistir de forma orgulhosa nas nossas próprias ideias, né? Especialmente as orientações que recebemos, organizacionais, ou falar de forma negativa, algum ajuste ou entendimento de certos textos bíblicos, né? Jeová, ele é um Deus que ele nos ensina e nos orienta. O corpo governante, ele também, ele segue as orientações de Jeová. Então, da nossa parte, quando não entendemos algo, vamos confiar em Jeová, que com certeza vai ser o melhor caminho nós seguirmos. Exatamente. Muito obrigado, irmão Israel. A irmã Elaine aqui na frente, por favor. Eu achei bem interessante esse final, né, do parágrafo 12, porque se a gente perceber em nós mesmos, né, nem que seja uma pequena tendência, né, de talvez reagir de modo negativo ou ter dificuldade, né, para aceitar algum ajuste no entendimento, então aqui falou, medite, né, com oração nos princípios oportunos que tem nesse capítulo 15 do livro de Atos. Exatamente, esse é o ponto. E recentemente nós tivemos alguns ajustes de entendimento, algumas orientações que nós recebemos. Como nós mostramos que nós respeitamos as orientações de Jeová? Como nós podemos dar um bom exemplo nesse sentido? O irmão Lucas. É interessante que Isaías 64:11, 64:8 responde essa pergunta, que chama Jeová ali de oleiro. Então nós devemos ser um barro maleável, permitir que Jeová nos molde. Porque se nós somos um barro duro, ruim de se mover, se movimentar, com certeza vamos quebrar, vamos sair da organização. Agora, se formos maleáveis, com certeza Jeová vai continuar nos modelando e todos nós vamos ter o mesmo fim, vamos chegar juntos no paraíso. Isso mesmo, muito obrigado, irmão Lucas. Queremos ser um barro maleável nas mãos de Jeová. Nós temos também um quadro que nós queremos considerar. O tema dele é As Testemunhas de Jeová baseiam suas crenças
na Bíblia. A história da adoração verdadeira é um registro de contínuo esclarecimento espiritual. Mas e hoje? Como age o povo de Jeová? Como o povo de Jeová age hoje? A irmã Simone, por favor. Então, o povo de Jeová, ele se ajusta, né, às suas crenças, à verdade que são reveladas através da Bíblia. Então, nós não tentamos fazer com que as Escrituras se ajustem a nós, ao nosso ponto de vista. Ao contrário, né, mostra que os observadores imparciais, eles reconhecem esse fato. Então, nós procuramos seguir, sim, o que está dentro da Bíblia e as instruções vindas da parte da organização. Exatamente, esse é o ponto. E ainda sobre esse aspecto, nós temos aí uma frase que foi dita por Jason David Bedum. O que ele disse? Quem gostaria de comentar para nós? O irmão Davi? Ele escreveu que as testemunhas de Jeová encaram a Bíblia, entre aspas, com uma certa candura, baseando seu sistema de crenças e práticas na própria Bíblia, sem tentar determinar o que ela deveria dizer. Fecha aspas. Exatamente. Muito obrigado, irmão Davi. A Bíblia é o que nos guia. Nós queremos obedecer às orientações de Jeová, que são baseadas na Bíblia. Agora nós vamos dar continuidade com a leitura do parágrafo 13. Talvez precisemos ter paciência ao estudar a Bíblia com pessoas que acham difícil abandonar crenças falsas ou costumes antibíblicos que prezam há muito tempo. Nesses casos, pode ser necessário dar tempo para que o Espírito de Deus atue no coração do estudante. Também será bom fazer disso assunto de oração. De uma maneira ou de outra, e no momento certo, Deus nos ajudará a saber qual o melhor caminho a seguir. A pergunta do parágrafo 13. Como podemos refletir a paciência de Jeová em nosso ministério? A irmã Emery, por favor. Então, porque muitas vezes, quando nós começamos a estudar a Bíblia com uma pessoa, ela vem ali, muitas vezes, de uma crença ali de 30, 40, 20 anos, né? Então, não é no começo do estudo que nós vamos derrubar esses costumes que as pessoas tinham, né? Costumes falsos, suas crenças falsas, mesmo que a gente está vendo ali que é antibíblico, né? Então, nós vamos ter que dar paciência também para que o Espírito de Deus ele atue no coração desse estudante. Então, mais para frente, nós podemos também colocar esse assunto em oração e mais para frente esperamos, né, tendo a paciência que Jeová ele vai ajudar. Nós decidimos se vamos continuar esse estudo ou não. Exatamente. Muito obrigado, irmã Emery. A irmã Lerce, por favor. Também precisamos demonstrar muita paciência com nossos estudantes, que muitas vezes estão tendo dificuldades em assistir às reuniões, às vezes já estudam por um longo tempo. É muito importante puxar essas águas profundas para saber o que a pessoa está sentindo, qual é a dificuldade real dela. E também, muitas vezes, eles têm um vício já por anos e está sendo muito difícil para eles abandonar esses vícios. Então, precisamos fazer muita oração para que, no momento certo, saibamos se vamos continuar o estudo ou se vamos parar. Muito obrigado, irmã Lerce. Agora nós vamos dar continuidade com os parágrafos 14 e 15. O tópico que nós vamos abordar agora contaram em detalhes notícias animadoras. A narrativa de Lucas continua. Depois que a congregação os acompanhou parte do caminho, esses homens seguiram viagem através da Fenícia e de Samaria, contando em detalhes a conversão de pessoas das nações e trazendo grande alegria a todos os irmãos. O fato de a congregação ter acompanhado Paulo, Barnabé e os outros viajantes parte do caminho foi um ato de amor cristão que honrou esses irmãos, mostrando que a congregação lhes desejava as bênçãos de Deus. Mais uma vez, os irmãos em Antioquia estabeleceram um excelente exemplo para nós. Você honra seus irmãos espirituais, especialmente os anciãos que trabalham arduamente no falar e no ensinar? No caminho,
os viajantes mostraram ser uma bênção para seus irmãos espirituais na Fenícia e em Samaria, por contarem em detalhes o que estava acontecendo no campo gentil. Entre os ouvintes, possivelmente havia cristãos judeus que tinham fugido para aquelas regiões depois do martírio de Estevão. Da mesma forma, hoje, relatórios de como Jeová está abençoando a obra de fazer discípulos são uma fonte de encorajamento para nossos irmãos, especialmente para aqueles que sofrem provações. Você tira pleno proveito desses relatórios por assistir às reuniões cristãs, às assembleias e aos congressos, bem como por ler casos da vida real e biografias em nossas publicações, tanto impressas como no jw.org? A pergunta dos parágrafos 14 e 15. Como a congregação em Antioquia honrou Paulo, Barnabé e os irmãos que viajaram com eles, e como esses homens mostraram ser uma bênção para seus irmãos espirituais? A irmã Linda Lauren? A parte que a congregação de Antioquia tem acompanhado foi um ato de amor cristão, que honrou esses irmãos, mostrando que a congregação lhes desejava as bênçãos de Deus. E também os viajantes mostraram ser uma bênção para seus irmãos espirituais na Fenícia e em Samaria, por contar em detalhes o que estava acontecendo no campo gentil. Entre os ouvintes, possivelmente havia cristãos judeus que tinham fugido para aquelas regiões depois do martírio de Estevão. Muito obrigado, irmã Linda Lauren. Nós temos também aqui destacando sobre algo que acontece nos nossos dias. Como os relatórios que nós recebemos da organização nos encorajam hoje? A irmã Luciene? Então, os relatórios, né, de como Jeová está abençoando a obra de fazer discípulos são uma fonte de encorajamento para os nossos irmãos, especialmente para aqueles que sofrem provações. E a gente tem que tirar proveito, né, desses relatórios por estar nas reuniões, assembleias e congressos. Também ler, né, os casos de vida real e as biografias desses irmãos nas publicações. Exatamente. Então, no site, nas publicações, nos congressos, nas nossas reuniões, nós recebemos também esse encorajamento. Para nós é muito animador ver a obra de pregação crescendo tanto, se expandindo aos locais mais distantes, pessoas de diferentes lugares conhecendo a organização de Jeová. Isso nos encoraja muito. Agora nós vamos dar continuidade com o parágrafo 16. Depois de viajar uns 550 quilômetros para o sul, aquele grupo de Antioquia finalmente chegou a seu destino. Lucas escreveu: Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos bondosamente pela congregação, pelos apóstolos e pelos anciãos, e contaram as muitas coisas que Deus tinha feito por meio deles. Alguns da seita dos fariseus, que tinham se tornado crentes, porém, se levantaram dos seus assentos e disseram: É necessário circuncidá-los e lhes ordenar que obedeçam à lei de Moisés. Obviamente, a questão da circuncisão de cristãos não judeus havia se tornado um assunto muito sério e precisava ser resolvida. Muito obrigado, irmão Elton, pela boa leitura feita para nós. Encorajou muito a congregação e todos nós podemos tirar bastante proveito. A pergunta do parágrafo 16, o que mostra que a circuncisão havia se tornado um assunto muito sério? Irmão Benfica, por favor. Pela reação de alguns, que aqui mostra que quando eles chegaram e foram bem acolhidos na congregação, o livro de Atos 15:5 fala que alguns da seita dos fariseus, que se tornaram crentes, se levantaram dos seus assentos e disseram: é necessário circuncidá-los e lhe ordenar que obedeçam à lei de Moisés. Então isso poderia gerar um conflito. Então isso se tornou um assunto sério que precisava ser resolvido. Exatamente, aquele assunto precisava ser resolvido mesmo. Era algo muito sério envolvido ali. Nós agradecemos muito a todos os irmãos pela boa preparação, pelos bons comentários. Os comentários bem preparados dos irmãos nos encorajam, animam as nossas reuniões. Muito obrigado, parabéns a todos. Agradecemos também o irmão Gustavo por conduzir esse estudo para nós.
e reforçamos o agradecimento pelo irmão Elton pela leitura. Nossa reunião certamente foi edificante e podemos destacar alguns pontos que nós tivemos nela. Por exemplo, em Tesouros da Palavra de Deus, nós tivemos a oportunidade de analisar o Salmo 69 e confirmar a veracidade da Bíblia, onde nós podemos ver eventos que iriam acontecer com nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida terrestre e de fato aconteceram. E a pergunta se porque Jeová incluiu essas profecias sobre o Messias nas Escrituras fica claro, para que nós possamos ter fé em tudo aquilo que está registrado para nós na Palavra de Deus, a Bíblia. Também tivemos, em Faça Seu Melhor no Ministério, falando a respeito da qualidade da paciência, onde Jesus deixou exemplos para nós, né, para que nós possamos melhorar em nosso ministério, aplicando essa bela qualidade também. Em necessidades locais, nós fomos lembrados de um aspecto que é muito importante, né? Tirar algo à parte para Jeová. Isso faz parte da nossa adoração. E foram destacados 4 pontos. Se você fez suas anotações, você vai se lembrar. É bom para nós, aprendemos a imitar a generosidade de Jeová e Jesus, é necessário para o progresso das boas novas e faz parte da adoração verdadeira. Então, queremos meditar nisso, conforme ficou para nós o incentivo. Sobre a adoração em família, nós vimos o quanto é importante que ela seja regular, que estejamos preparados, que seja personalizada. E, claro, né, num ambiente amoroso, pacífico, tranquilo. É dessa forma que ela vai dar bons frutos. Para a semana que vem, nós podemos destacar essa mesma linha de raciocínio, porque nós teremos uma parte que falará também sobre adoração em família, que vai nos dar boas sugestões práticas para que a gente possa tornar isso de uma forma mais agradável, que também possa fazer com que nossa família progrida em sentido espiritual. E é interessante o Tesouros da Palavra de Deus, com o tema Fale para a próxima geração sobre o poder de Deus, os irmãos observarem ali, vai ter uma pergunta. Que idoso da congregação eu gostaria de entrevistar na nossa adoração em família? Olha que arranjo amoroso, que oportunidade de ouro para que a gente possa encorajar nossos irmãos e também serem encorajados. Com certeza todos nós vamos querer pôr em prática essas sugestões que teremos na nossa próxima reunião. Agora nós vamos encerrar a nossa reunião com cântico e oração. Então pedimos que todos possam ficar de pé. Vamos cantar juntos o cântico 114 com o tema Seja Paciente. Logo após o cântico, o nosso irmão Geraldo Camargo vai nos representar em oração.